Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre as Agora esta resoluções. chamada está sendo gravada. Nós vamos falar sobre as resoluções educacionais. Nós elencamos na aula de hoje 5 resoluções que são muito importantes para a área educacional. Então, são resoluções que vão embasar legislações e vão embasar novos procedimentos dentro da educação. Resolução número 2, estabelecida no dia 11 de setembro de 2001. Ela é uma resolução que vai trabalhar a questão das diretrizes nacionais para a educação especial, dentro da educação básica, certo? Então, quais são os focos aí que nós temos? O foco em crianças de 0 a 6 anos, o brincar, o desenvolvimento integral, dentro dos campos de experiência, corpo, linguagem, cultura, a sua aplicação na base para DCNE, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e também foi a base para a BNCC, Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil. A sua aplicação em ambientes de cuidado e também de educação, e nos ambientes de transição para o ensino fundamental. Quais os objetivos dessa resolução? Estimular identidade, estimular motricidade, estimular a interação social, desempenhar o papel da família e a suspensão de uma progressão automática. Então, é a resolução que trata das diretrizes curriculares para a educação infantil. Vamos entender ela mais a fundo. Essa resolução número 2 de 2001, ela instituiu diretrizes para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais dentro da educação básica. Então, além de ela ter o foco todo em crianças de 0 a 6 anos, além de ela ter toda a questão do estímulo de identidade, motricidade, interação, além de ela ser importante para a posterior aplicação da CNE e da BNCC, o fundamental dela é as diretrizes que vão embasar a educação de alunos com necessidades especiais. Então, agora que a gente começa as nossas anotações. Aí, vamos lá. Então, ela foca as necessidades educacionais especiais, certo? Então, isso tudo aonde? Em todas as etapas de ensino e todas as modalidades de ensino. Ela propõe que o atendimento educacional especializado comece já na educação infantil. Por isso a importância dela. Então, a educação infantil já vai começar o atendimento educacional especializado. Sempre que a criança for diagnosticada com a necessidade e sempre com a participação da família e da comunidade. Quais são os princípios e as concepções desta resolução? Uma educação especial com modalidades de educação escolar, onde vai promover recursos e serviços especiais para sempre. Palavras-chave agora. Apoiar, complementar, suplementar e, em certos casos, substituir. O quê? Os serviços comuns, garantindo, assim, o desenvolvimento e a escolarização. Considera-se nessa resolução as diferenças individuais dos alunos. Então, lógico, cada aluno, principalmente na educação infantil, tem o seu tempo de progressão, de aprendizado. Então, as características biológicas, psicológicas, sociais, as faixas etárias, os perfis totais dos alunos são considerados para essa progressão deles dentro da educação. Quais são os princípios fundamentais que essa resolução traz? Princípios éticos, políticos, sociais e estéticos. Eu preciso ter como foco dignidade humana, valorização das diferenças, desenvolvimento da sua identidade, a participação social
e a participação cidadã deste meu aluno. Definição. Dentro desta resolução, nós temos a definição de quem são os educandos com necessidades especiais. Então, vamos anotar? Quem são esses educandos? Quem são estes alunos? Estes alunos com necessidades. Quem são esses alunos? São aqueles que têm dificuldade na aprendizagem. São aqueles alunos que apresentam limitações de desenvolvimento. São aqueles alunos que apresentam deficiências. São aqueles que apresentam dificuldades de comunicação. Tem aqueles também que apresentam dificuldades de sinalização. E tem também os alunos com altas habilidades, ou superdotação. Estes são os alunos que a resolução irá abordar, certo? É necessário, para dar todo o suporte para esses alunos, uma avaliação na qual eu vou identificar as necessidades deste aluno. Essa avaliação, ela precisa ser feita pela escola, pela equipe técnica, precisa haver a participação da família e sempre necessário o apoio da saúde, da assistência social, de profissionais da saúde, certo? O que nós vamos fazer a partir desta resolução? Inclusão. Incluir estes alunos nas classes comuns, sempre com apoio especializado. Então, a preferência para esses alunos é no atendimento em classes comuns do ensino regular, com as adaptações necessárias, com a flexibilização necessária. As escolas regulares, então, a partir desta resolução, elas precisam se organizar para que isso realmente aconteça. Nós precisamos buscar professores capacitados, fazer as adaptações necessárias no currículo, utilizar de metodologias diferenciadas, recursos didáticos diferenciados também, e ter uma avaliação compatível com a necessidade desse meu aluno. O atendimento pedagógico especializado, o AEE, ele deve atuar em apoio às classes regulares. Eu não vou substituir, eu vou apoiar a classe regular. Então, eu tenho professor especializado, eu tenho intérpretes, eu tenho recursos que vai estar apoiando o professor da sala, apoiando a classe como um todo. Quando a gente pensa em infraestrutura, em acessibilidade e na formação desse meio profissional, a garantia de acessibilidade é a partir desta resolução. Eu preciso eliminar barreiras arquitetônicas, barreiras dentro da construção da minha escola que vai dificultar o acesso desse meu aluno com dificuldade. Então, eu vou ter que também adequar o mobiliário, adequar transporte, adequar instalações, adequar equipamentos. Tudo que não vá prejudicar o meu aluno com necessidade especial. Professor, pessoal que está trabalhando na escola, eu preciso ter uma formação, principalmente do professor. Os professores regulares, os professores da sala de aula, eles devem receber uma formação que vai incluir a educação especial. Eu preciso de professores especializados, assessorando, apoiando, tendo uma atuação específica, mas o professor regular precisa estar preparado para isso também. Quando a gente pensa no currículo, no pedagógico, o que ensinar, o que essa criança vai aprender, os currículos das escolas devem prever em seus projetos pedagógicos as adaptações necessárias para, assim, atender estes alunos com necessidades especiais. Quando nós pegamos as diretrizes curriculares nacionais, educação básica, nós vamos ver que elas se estendem até a educação especial. E a educação especial se estende até a DCNEI, tá? Assim também com a BNCC.
A educação especial deve estar pautada pelas diretrizes gerais da educação básica. Os sistemas de ensino, desde o âmbito federal, estadual, municipal, devem matricular todos os alunos e, a partir disso, organizar os serviços, identificar as demandas, possuir informações sistemáticas sobre os alunos com necessidades especiais. Estabelece-se, assim, responsabilidades compartilhadas entre as instâncias dos governos, onde eu vou normatizar, fazer normas, e as políticas complementares. Com isso, eu vou fornecendo gradualmente as condições necessárias para abranger toda essa população dentro da escola. Isso começa a funcionar quando? A partir de 2002. Eu faço um período de transição do momento da resolução em 2001 até janeiro de 2002. Nesse período de transição, eu faço todas as alterações necessárias que eu preciso fazer para atender esses alunos com necessidades educacionais especiais, certo? Então, vamos voltar? Resolução número 2 de 2001 é uma resolução que vai fortificar as diretrizes curriculares para a educação infantil, mas com foco nos alunos com necessidades de aprendizagem. O foco são crianças de 0 a 6 anos, o foco é brincar, o foco é desenvolvimento integral, o objetivo é estimular identidade, motricidade, interação, mas o foco disso tudo, além de ser na classe regular, é para os alunos com necessidades especiais. Quem são esses alunos com necessidades especiais? São aqueles que apresentam limitações de desenvolvimento, que apresentam deficiências, que apresentam dificuldades de comunicação, que apresentam dificuldades de sinalização e também aqueles alunos que apresentam altas habilidades e superdotação. Eu não vou substituir, eu vou apoiar, eu vou complementar, eu vou suplementar a classe regular de ensino. O atendimento educacional especializado, ele não vai suprir ou substituir a classe regular. Ele vai estar lá alavancando, apoiando a classe regular. Eu vou atender todas as necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e em todas as modalidades de ensino. E a educação, o atendimento educacional especializado, ele começa desde a educação infantil, ok? Próxima resolução, então. Nós estamos agora na resolução número 5 de 2009. Ela foi instituída no dia 17 de dezembro de 2009. Essa resolução, ela estabelece diretrizes que vão orientar propostas pedagógicas na educação infantil. Está dando um errinho no meu PDF na hora de apresentar para vocês, mas a gente vai falando que vocês estão com o material aí. A diretriz número 5 de 2009, ela estabelece diretrizes que vão orientar propostas pedagógicas na educação infantil, na creche e na pré-escola. A partir dela, eu vou definir princípios, fundamentos, procedimentos para organizar, para planejar, para executar e para avaliar as ações educativas para as crianças de 0 a 5 anos, certo? Então, vamos entender. Eu tenho a educação infantil dentro da creche e da pré-escola, e eu preciso definir quais são os princípios, quais são os fundamentos, quais são os procedimentos para fazer essa educação infantil funcionar. Para isso, vem uma resolução para estabelecer essas diretrizes. Quais são as definições chaves que a gente encontra nesta resolução? Educação infantil, criança, currículo e proposta pedagógica. A educação infantil vista como a primeira etapa da educação básica, oferecida onde? Em creches e pré-escolas. Para quem?
para crianças de 0 a 5 anos, onde instituições públicas e instituições privadas, sempre regularizadas, supervisionadas. O que elas vão estar ofertando na creche, na pré-escola? O cuidar e o educar, sempre, em consonância, ok? A criança, quem é a criança? É um sujeito histórico, de direitos, dentro do convívio social, dentro do cotidiano, desenvolvendo o quê? A sua identidade, as suas habilidades, a sua afetividade, a sua sociabilidade e a sua linguagem. Então, a criança passa a ser vista dentro da educação infantil como um sujeito que é histórico, faz parte da história social, e um sujeito de direitos. Um direito de convívio dentro da sociedade, um direito que é diário, e um direito de desenvolver diversas habilidades dentro da educação. O currículo. O que é o currículo? É um conjunto de práticas que vão articular os saberes da criança com os conhecimentos que essa criança traz, certo? Esses conhecimentos, eles podem ser culturais, artísticos, ambientais, científicos, tecnológicos. Sempre eu vou visar dentro do currículo o desenvolvimento integral da criança. Então, o desenvolvimento integral da criança, ele vai acontecer a partir do momento que eu vou articular práticas com os saberes das crianças. Eu vou juntar os dois. E a proposta pedagógica, então? É um plano que vai orientar a escola, estabelecendo metas de aprendizagem, metas de desenvolvimento, e vai ser elaborado em coletivo, entre professores, direção e pessoas da própria comunidade. As propostas pedagógicas que nós encontramos, elas precisam estar fundamentadas, ok? Vamos entender isso, então. As propostas pedagógicas dentro da escola, elas precisam estar fundamentadas em alguns princípios. E esses princípios são básicos, éticos, políticos e estéticos. Cada princípio estabelece algo para a proposta pedagógica que vai atingir a criança, que vai atingir a educação. Os princípios éticos, eles vão estabelecer o quê? Autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito às diferenças dos pares, respeito às diferenças de cultura, a identidade e o meio ambiente. Então, os princípios éticos, eles trazem para o educando a autonomia do educando e a responsabilidade dele como cidadão. Os princípios éticos, eles fundamentam essa formação da criança como cidadão. E que os princípios políticos vêm para afirmar essa posição de cidadania. Os princípios políticos vêm para garantir ao educando direitos de cidadania, de criticidade, de se colocar como cidadão. Os princípios estéticos dentro da proposta pedagógica vêm de encontro com a criatividade, com a ludicidade, a liberdade de expressão que essa criança tem que ter dentro da sala de aula, tá? Como que nós vamos organizar, então, essa educação infantil? Como nós vamos organizar essa proposta pedagógica da educação infantil? Primeiro de tudo, tem que acontecer a oferta da educação infantil na escola pública de forma gratuita e com qualidade. E essa forma gratuita com qualidade sendo ofertada não é para ter seleção, não é para ter uma lista de esperas, não é para ter privilégios de morar próximo ou não da escola. A matrícula ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então, a criança que completa 4 ou 5 anos de idade até 31 de março, que é a data do calendário escolar, quando a criança tem essa idade completa, a obrigatoriedade da matrícula vem. Aonde? Na pré-escola. Então, crianças de creche de 0 a 3 anos não têm essa obrigatoriedade de frequentar, mas tem a gratuidade do ensino.
Crianças que completam 6 anos após a data do 31 de março também devem ser matriculadas na educação infantil, certo? Qual a jornada da educação infantil? O mínimo de 4 horas diárias. Ah, mas o meu aluno fica 6, 7 horas, mas o meu filho fica 5 horas e meia. Tudo bem, o mínimo é 4 horas. Se eu for para a fase integral, aí tem que ter um alerta. É igual ou superior a 7 horas diárias, ok? Então, se o seu filho está matriculado na jornada parcial e está completando 5 horas, 5 horas e meia, não tem problema nenhum. Mas se ele está matriculado na jornada integral e está completando 6 horas de aprendizagem, está errado. Vamos voltar? Jornada parcial, mínimo de 4 horas diárias. Jornada integral, igual ou superior a 7 horas. E as vagas, que a gente já deu um spoiler, as vagas em creches e pré-escolas, vai ter seleção para isso? Não, não tem uma seleção. Ela pode ser garantida a proximidade da residência da criança, mas não que seja obrigatório isso, certo? Isso vai muito de encontro com a lei municipal que nós temos em cada município, porque além de eu garantir a matrícula da criança, a vaga da criança, eu também não posso ficar fazendo seleção de qual criança que eu quero na minha escola. Então, eu tenho que estar atento a isso. Quais são, então, os objetivos dessa proposta? Garantir o acesso da criança. Esse acesso a quê? Além da educação, proteção, saúde, dignidade, respeito. E quando eu estou dentro da escola? Convivência, integração, né? Eu vou integrar esse aluno ao meio que ele está ali dentro, interação entre os pares, interação social e brincadeira. É uma garantia da educação infantil, o brincar. Eu vou integrar diversas dimensões da educação infantil para ampliar a aprendizagem desse meu aluno através de uma expressão motora. Eu vou atingir nesse aluno a afetividade, o cognitivo, a linguagem desse aluno. Eu vou sempre cuidar para que a educação não se separe de outras dimensões. Então, eu vou estar sempre cuidando e educando, e sempre junto em consonância, sem se separar de outras dimensões. Outra coisa que é muito importante eu garantir dentro da educação infantil é a escuta das famílias. São crianças muito pequenas, das quais eu preciso escutá-las, eu preciso compreendê-las, mas eu também preciso escutar a família. E o momento que eu trago a família para dentro da escola, eu estou juntando escola com comunidade escolar. E isso eu vou proporcionar uma participação e um diálogo, valorizando sempre a diversidade, valorizando a integração, valorizando a participação de todos, tá? E no caso de questões culturais específicas, como, por exemplo, crianças quilombolas ou crianças do campo, eu preciso fazer uma adaptação na organização do espaço, uma adaptação na identificação cultural dessa criança perante as outras crianças, tá? Uma adaptação até mesmo na linguagem, no modo de vida. Então, ou seja, eu vou adaptar conforme a realidade da minha sala de aula. Quando nós falamos de educação infantil, né, creches e pré-escolas, nós precisamos pensar numa avaliação que seja contínua, considerando sempre a especificidade da criança, a especificidade do momento da infância. Eu vou sim observar todos os momentos, toda a progressão do desenvolvimento da criança. Não preciso me apegar a avaliações,
nem a resultados acadêmicos, não. Eu faço a avaliação dentro da educação infantil através da observação. E vamos lembrar que sim, a creche, a pré-escola é uma transição para o ensino fundamental. Então, eu preciso planejar muito bem o meu trabalho dentro da creche, dentro da pré-escola, para esse trabalho ser contínuo quando o meu aluno estiver lá no ensino fundamental, tá? Uma transição entre as etapas bem planejadas, com um currículo bem planejado, eu vou garantir a continuidade da aprendizagem. Isso é sucesso para educação, isso é sucesso no ensino meu como professor e também no sucesso do meu aluno, certo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar novamente. Que ele está indo e está parando, mas se sair de novo, a gente volta novamente, tá? Resolução número 4 do ano de 2010, uma resolução que vem para definir quais são as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, certo? Então, vamos entender aí. Nós temos uma educação básica estruturada como um conjunto orgânico, sequencial e articulado. Acabamos de falar de uma educação infantil que tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, para dar continuidade lá na educação, no ensino fundamental. Isso é educação básica. Ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, sempre estruturado para ser sequencial, para estarem articulados um para com o outro. Para isso acontecer, eu preciso pro, é, posicionar quais são as minhas diretrizes, quais são as minhas propostas dentro da educação básica. E assim a gente consegue fazer essa divisão e essa sequência necessária para meu aluno, ok? Os objetivos principais dessa resolução, essa aí de novo. Os objetivos principais dessa resolução é estabelecer quais serão os princípios, quais serão as diretrizes, quais serão orientações que vão garantir uma educação básica íntegra, orgânica, principalmente sequencial e articulada. Então, eu tenho educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, todas as habilidades especiais de forma integrada, sempre promovendo o quê? O pleno desenvolvimento da pessoa, a sua preparação para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. São 3 objetivos ali que estão em consonância com a LDB, tá? Tanto que a base legal para a resolução número 4 de 2010 é a LDB, certo? Então, ó, base legal, LDB. Por quê? Porque ela mostra nos artigos da LDB, eles se referem à educação básica. Essa resolução se refere ao currículo da educação básica. Os dois caminham juntos. E os dois buscam o quê? Eu acabei de falar. O desenvolvimento pleno da pessoa, a preparação para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Por isso que a resolução número 4 e a LDB caminham juntas, estão juntas. Outra base legal é que a resolução número 4 de 2010 vai embasar outros princípios. Por exemplo, a BNCC, o Plano Nacional Educacional e os planos regionais flexíveis, o que cada escola vai propor, tá? Mas o principal dessa resolução é a obrigatoriedade de ensino e a gratuidade deste ensino. Tá?
que nós vamos encontrar na LDB, que nós vamos encontrar na BNCC, que nós vamos encontrar no Plano Nacional de Educação. Quais são os princípios centrais dessa resolução? Os valores, tá? Então, o princípio central da resolução são valores. E quais são estes valores? Podem colocar aí: igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade. Tudo que nós encontramos lá nos artigos da LDB. Respeito, justiça, solidariedade, pensar também no meio ambiente, na sustentabilidade. Eu busco dentro dessa resolução o direito de todos, tá? Além de garantir os valores, eu busco o direito de todos. Que direito é esse? De acesso, permanência e conclusão. Esses valores, esses direitos são todos garantidos. E para quem que são esses direitos? Crianças, jovens e adultos que não completaram na idade correta. A educação básica, segundo essa resolução, ela deve ser estruturada como, está aqui, a estrutura dela, um conjunto orgânico, sequencial e articulado. Ou seja, o que isso quer dizer? Que cada etapa ou cada modalidade não funciona isoladamente, certo? Todos estão participando de um sistema que seja coerente, que seja um sistema sequencial. É assim que funciona. A educação, perante essa resolução, ela deve garantir não só o aprendizado de conteúdos, mas também ela deve garantir socialização, cultura, desenvolvimento integral e convivência social. Essa resolução traz algumas responsabilidades. O Estado é responsável, a família é responsável, a comunidade é responsável. Pelo quê? Por garantir todos os direitos. Acesso, inclusão, permanência, aprendizagem, conclusão de ensino, tá? É responsabilidade, conforme a lei, gratuidade e obrigatoriedade do ensino básico. O que essa resolução vai trazer? Uma sistematização de normas, de diretrizes, aquelas que estão na Constituição e aquelas que estão na LDB. Elas vão estar sistematizadas na resolução número 4 para assegurar a formação básica da criança, do jovem e do adulto que não obteve na idade correta. É uma resolução que vai servir de referência para políticas educacionais, para construção de currículos, para projetos pedagógicos, para sistemas avaliatórios, certo? Então, é uma resolução que tem como ênfase as competências gerais, a educação integral e a participação social. É uma resolução que tem o foco na educação básica, onde cada etapa, cada modalidade não pode funcionar isoladamente, pois estamos falando de um sistema sequencial. É uma resolução que garante a obrigatoriedade, a gratuidade, que é algo que já vem da LDB, que já vem da Constituição Federal, ela só vem essa resolução para reforçar principalmente quais são os valores e quais são os direitos, que é o acesso à permanência, a conclusão, vamos acrescentar aí, a inclusão. Ok? Próxima resolução, a número 2 de 2017. Agora essa já vai ficando mais próximas da nossa realidade do dia a dia. Ela aplica-se à educação infantil e ao ensino fundamental. Trata-se de mais um documento normativo para os sistemas de ensino.
Um documento que estabelece um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem. Em outras palavras, é a resolução que vai instituir e orientar a Base Nacional Comum Curricular. Então, ela vai instituir e orientar a implantação da Base Nacional Comum Curricular, que deve ser respeitada obrigatoriamente, em todas as etapas e modalidades de ensino. Qual ensino? Educação básica do Brasil. Certo? É uma resolução que se aplica à educação infantil e ao ensino fundamental, especificamente, e a BNCC do ensino médio, ela está praticamente toda finalizada e elaborada, ok? Mas o ensino médio a gente deixa para um momento posterior. Vamos focar no ensino, na educação infantil e no ensino fundamental. A Base Nacional Comum Curricular representa um documento que eu já falei, normativo, para os sistemas de ensino. Eu vou normatizar a forma de ensinar, certo? Tenho que seguir apenas isso? Tenho que ficar preso a isso? Não posso ampliar? Com toda certeza, a ampliação é necessária, mas o mínimo está colocado dentro da BNCC, tá? Tanto para instituições, para redes de ensino particular, privada ou municipal, estadual ou federal, certo? O que nós temos dentro do conteúdo da BNCC? Nós temos aprendizagens, que são as aprendizagens essenciais. Nós temos as competências. Nós temos uma organização essa que deve ser progressiva para fazer acontecer. Então, nós temos aqui, aprendi. Pronto. Então, isso é que nós temos de conteúdo principal dentro da BNCC. As aprendizagens essenciais. Ali nós temos a definição de conhecimento, de habilidade, de atitude, de valor, de capacidade de mobilização, de articular, de integrar, tudo isso dentro das competências. Essas aprendizagens são direitos de todas as pessoas ao longo da educação básica. Ali nas aprendizagens essenciais, nós temos tudo que é essencial para acontecer o desenvolvimento da educação ao longo da educação básica. As competências dentro do contexto da BNCC vai integrar saber, habilidade, atitude e valores. A integração desses 4 pontos vai fazer com que o aluno consiga exercer o seu papel dentro da cidadania e vai conseguir que posteriormente ele se qualifique ao mundo do trabalho. Como que eu vou organizar isso dentro da BNCC? Através de um conjunto orgânico e progressivo, tá? Que é um dos estabelecimentos da resolução. Eu vou fazer da aprendizagem ela ser um conjunto orgânico e progressivo. As aprendizagens, elas serão distribuídas de modo evolutivo, respeitando a etapa de ensino que o aluno está, respeitando a escolarização desse educando, para garantir com isso a continuidade do desenvolvimento. Tá? Então, a BNCC ela vai estabelecer um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem, ou seja, as aprendizagens vão ser distribuídas de modo evolutivo, respeitando etapas de escolarização para garantir a continuidade do desenvolvimento destes meus estudantes. Autonomia. Como que vai ser esse meu estudante, né? Embora a BNCC ela seja obrigatória,
Os sistemas de ensino e as instituições, elas têm autonomia para organizar seus currículos. A BNCC vem como uma base. As instituições de ensino vão melhorar essa base, não vão ficar presas apenas à base. Definições de progressão de ensino, propostas pedagógicas, coisas que vão complementar os direitos e os objetivos de aprendizagem que estão já definidos na BNCC, sempre são muito bem-vindos, pois vai aprimorar o sistema de ensino. Essa resolução, a Base Nacional Comum Curricular, ela está fundamentada legalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, desde a LDB, em outros marcos legais, já se tratava que a educação do Brasil tinha que ter uma base comum curricular. Anteriormente, nós chamávamos de PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, é algo que já vem sendo construído dentro da sociedade para garantir que todos aprendam o mínimo. E esse mínimo pode, sim, pela autonomia da escola, pode sofrer adaptações e pode sofrer progressões ali dentro. A Base Nacional Comum Curricular, ela é de 2017, posterior ao Plano Nacional de Ensino, que foi 2014. Então, sim, a base também está alinhada ao que o PNE traz. Sobretudo no que toca à meta de definição e implantação da Base Comum Curricular Interfederativa. Então, a BNCC vem para reforçar o que o Plano Nacional de Ensino já tinha colocado como obrigatoriedade. Como que foi a implantação da BNCC? Como implantar a BNCC? A resolução orientava que a implantação, orientava porque foi 2017, que a implantação da BNCC, ela seja pactuada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos em consonância, implementando a base comum curricular. Os sistemas de ensino, eles passam por uma adaptação de seus currículos para que, assim, eles consigam assegurar que os estudantes tenham um percurso contínuo de aprendizagem. A intenção real da base comum curricular está aqui nessa palavra. Progressão contínua de aprendizagem. Esse é o primordial, o principal da Base Nacional Comum Curricular. A resolução define prazos, define metas para toda essa implantação e define também mecanismos de acompanhamento. Mas estamos em 2025, essa implementação já aconteceu, estes mecanismos esses mecanismos de acompanhamento já aconteceram, tá? Mas dentro da resolução vinha toda uma forma de como acontecer essa implementação, para ninguém sofrer prejuízos. O importante da resolução número 2, ela está obrigatoriamente sendo aplicada à educação infantil e ensino fundamental, ela busca estabelecer um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem, ele quer uma progressão contínua de aprendizagem desse meu aluno. A resolução traz, que é um documento normativo, é uma base que é nacional, ela é comum, ela é do currículo, ela deve ser respeitada obrigatoriamente em todas as etapas, em todas as modalidades da educação básica no Brasil. Ela busca o quê? Aprendizagens essenciais, competências e uma organização progressiva dessa aprendizagem. Ok? Então, a resolução número 2 é para instituir e orientar como implementar a BNCC. A resolução mais próxima de nós e que vem caindo muito, resolução número 1 de 2024. É uma resolução que tem as diretrizes para propostas curriculares da educação básica.
Mas isso mais do que propor um currículo na educação básica. Ela busca qualidade e equidade dentro da educação básica, dentro da educação infantil. Qualidade, equidade. Qual a sua ênfase? Nas competências gerais, nas competências específicas, na educação integral, na participação social. Ela está sendo orientada para quê? Para currículos locais, sempre alinhados à BNCC, ao Plano Nacional de Ensino, aos currículos regionais flexíveis. Sua elaboração por entes federativos, prazo de homologação, foco aqui, que é o nosso principal. Foco na equidade, principalmente no que falamos de educação infantil. Certo? Vamos entender um pouquinho melhor, então, essa resolução e fazer as nossas anotações. O objetivo geral da resolução número 1 de 2024 é garantir que todos os bebês e todas as crianças de 0 a 5 anos, elas tenham acesso, permanência, qualidade e equidade na educação infantil. É isso que a resolução busca. Sempre considerando que as gestões públicas, as gestões privadas em todo o território nacional. É uma resolução que vale para toda a educação infantil, desde a rede pública à rede privada. É uma resolução que aplica-se a todas as modalidades previstas na LDB e também às diferentes populações. Então, ela vai ser aplicada a indígenas, quilombolas, a população do campo, populações tradicionais, a educação especial também, tá? E nós temos alguns termos e conceitos centrais dessa resolução. Vamos colocá-los. Definição de educação infantil, creche e pré-escola. Então, eu tenho, dentro da resolução, a definição do conceito, do termo educação infantil. Creches e pré-escolas para as crianças de 0 a 5 anos em instituições regulares, públicas ou privadas, durante o período. Então, eu tenho aqui nela também o período diurno e a jornada podendo ser integral ou parcial, certo? Lembra que numa resolução anterior, a parcial no mínimo 4 horas, a integral no mínimo 7 horas. Outro ponto, outra definição chave da resolução de 2024, qualidade. Nós já colocamos aqui embaixo, não precisamos repetir ali em cima. A qualidade da educação infantil. Eu vou dar acesso e permanência para esse meu educando. Eu vou ter uma infraestrutura física e pedagógica. Infraestrutura física e pedagógica. Eu vou manter esse aluno 7 horas dentro da escola, eu tenho que ter uma infraestrutura para isso, tá? Eu tenho que ter algo adequado. Ambientes de interações educativas bem planejada, nenhum brincar é por brincar, tudo planejado, tá? Desenvolvimento do profissional da educação, uma gestão democrática e sempre tudo acompanhando todo acompanhamento das aprendizagens com base na BNCC. Então, eu tenho que ter intencionalidade no brincar e no cuidar. Sempre com foco, com base, BNCC. Tá? Precisamos focar nisso. Parâmetros nacionais de qualidade e equidade da educação infantil. Vai ter, a partir dessa resolução, uma referência da qualidade, uma referência da equidade,
onde eu vou estabelecer critérios e dimensões para todos os sistemas de ensino, o que eles devem seguir para alcançar, para obter essa equidade e essa qualidade. Para isso, foi estabelecido dimensões. E quais são essas dimensões? Primeira, gestão democrática. Segunda, identidade e formação profissional. Terceira, proposta pedagógica. Quarta, avaliação educacional. Avaliação educacional infantil. Educacional. E, por último, da dimensão infraestrutura. Temos aqui, então. Quais são as dimensões, então? A gestão democrática, ou seja, uma participação social, uma participação com transparência, com diálogo com a comunidade, diálogo com as famílias, com os conselhos educacionais, diálogo entre as escolas. Dimensão de qualidade número 2, identidade e formação profissional, onde eu busco qualificação, uma formação inicial, uma formação contínua dos meus professores para eles estarem adequados à educação infantil. Outra dimensão de qualidade, proposta pedagógica, práticas educativas que vão considerar a diversidade do meu aluno, no contexto que esse meu aluno está inserido. Outra dimensão de qualidade, avaliação da educação infantil. Eu vou monitorar, eu vou coletar dados, eu vou, através do sistema de avaliação, assegurar uma qualidade e uma equidade de ensino. E outra dimensão é a infraestrutura. Os espaços, as instalações, os recursos, os ambientes, eles são seguros? Eles são adequados para a faixa etária? É isso que nós vamos precisar monitorar. O prazo para tudo isso dentro da educação infantil ser regularizado é 200 dias após a publicação da resolução. A resolução foi publicada no dia 17 de outubro de 2024. As escolas tiveram 200 dias para se adequarem a isso. Os sistemas de ensino e as instituições de ensino, elas tiveram que se adequar aos atos normativos, aos regulamentos, aos planos de educação, aos regimentos educacionais e, mais que isso, adequar a infraestrutura da escola. O MEC e o INEP são fundamentais para observar, monitorar se tudo isso está sendo adequado às creches e pré-escolas, se as crises elas estão atingindo a equidade, atingindo a qualidade necessária para a educação infantil. Então, são eles que vão elaborar orientações, oferecer suporte técnico, são eles que vão elaborar instrumentos avaliativos para considerar se os critérios estão sendo atingidos ou não. As questões de equidade. A resolução número 1 de 2024, ela enfatiza a importância de superar as desigualdades de origem sociocultural, uma origem territorial, uma origem técnico-racial, uma origem de gênero. Então, dentro da resolução, a principal questão de equidade é a superação das desigualdades, sempre levando em conta as especificidades das crianças, tanto indígenas, quilombolas, crianças que vivem no campo, nas florestas, crianças dessas que buscamos agora incluir os seus saberes locais, culturais e as suas línguas.
Quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são os impactos para quem atua na educação infantil? Primeiro, eu preciso revisar as normativas locais, as municipais, as estaduais, e adequar ao que essas diretrizes buscam, ao que essas diretrizes nos colocam. Eu preciso garantir os recursos para infraestrutura, para material educativo, para uma formação continuada dos professores. Eu preciso planejar a oferta de vagas para que essas vagas não ocorram através de listas de esperas, ou esses mecanismos de vagas, eles precisam ser mais transparentes. Eu não posso dar preferências. Eu preciso ter uma maior participação das famílias, das comunidades, da sociedade num todo. E o monitoramento tem que ser permanente. Eu preciso coletar permanentemente os dados para ver se tudo está sendo cumprido, para atingir a qualidade e a equidade dentro da educação infantil. Então, a resolução número 1 de 2024, ela nos dá o acesso, a permanência, a qualidade e a equidade na educação infantil. Educação infantil esta ofertada na creche e na pré-escola, no período diurno, nos modos integral ou parcial. Lembrando que se for integral é o mínimo de 7 horas e se for parcial é o mínimo de 4 horas. Sempre a intencionalidade é o brincar e o cuidar, e essa intencionalidade do brincar e do cuidar já previstas na BNCC. Tudo da educação infantil envolto a qualidade e a equidade do ensino, com 5 dimensões sendo abordadas: gestão democrática, identidade e formação profissional, proposta pedagógica, avaliação educacional infantil e infraestrutura. Assim, afirmamos a qualidade da educação infantil. Pegamos as diretrizes das propostas curriculares para a educação básica com foco na educação infantil e fazemos acontecer. É uma resolução importante que está caindo muito por ser a mais próxima de nós hoje, porque ela busca garantir que todos os bebês e todas as crianças de 0 a 5 anos tenham acesso, permanência, qualidade, equidade na educação infantil, considerando gestões públicas, gestões privadas em todo o território nacional. Vamos treinar um pouquinho, então. Questões com base, com foco no que acabamos de falar. Então, a questão número 1, nós estamos falando da resolução número 2 de 2001. Ela tem como foco principal, foco, regulamentar a formação de professores de educação básica, estabelecer a Base Nacional Comum Curricular, o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, com ênfase no brincar e nos campos de experiência, normatizar a transição da educação infantil para o ensino médio. A resolução número 2 de 2001 foca, lembra, no desenvolvimento integral da criança, destacando o brincar, destacando a identidade, destacando a motricidade, destacando a interação, além do papel da família e da transição ao ensino fundamental. Ana, essa questão aí você mandou para a gente no WhatsApp. É a resposta número 6. É o item 6, alternativa 6. Questão número 2. A resolução número 5, de 2009, trata das diretrizes para o atendimento educacional especializado, AEI. Nesse contexto,
O AE, ele deve ser Ana. entendido como Ana. uma substituição da sala comum para alunos com deficiência. B, um atendimento complementar e articulado à inclusão regular de estudantes com deficiência, transtornos ou altas habilidades. C, um reforço escolar voltado para dificuldades de aprendizagem. D, um espaço exclusivo para superdotados, sem vínculo com a escola regular. O atendimento educacional especializado, ele é um complemento. Lembra que nós falamos, ele não substitui a sala comum, a classe comum. Ele deve articular-se com a inclusão regular, tanto para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades. Tá? Se nós observarmos a alternativa A e a alternativa D, elas sugerem uma segregação, o que contraria qualquer proposta de inclusão, tá? A questão C, ela está incorreta, porque o AE não é reforço, ele é um complemento. Alternativa correta, a B. Ana, essas questões você não mandou para a gente, né, no WhatsApp? Questão número 3. A resolução número 4 de 2010, que fixa diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, enfatiza a currículos locais rígidos e uniformes em todo o país. B, currículos locais alinhados à BNCC e ao Plano Nacional de Educação, com flexibilidade regional. C, apenas o ensino fundamental, sem contemplar outras etapas. D, um currículo baseado somente em conteúdos, sem foco em competências. A resolução número 4 de 2010 orienta que os currículos locais sejam alinhados à BNCC e ao Plano Nacional de Educação. Alternativa correta, B, sempre com flexibilidade regional, porque precisa considerar as especificidades locais. A alternativa A está errada, porque não existe uma rigidez absoluta. A alternativa C está incorreta, pois abrange, sim, toda a educação básica, não só fundamental. A alternativa D está errada, porque está excluindo as competências, e as competências são centrais no documento. A alternativa correta, B. A resolução número 2 de 2017 é conhecida por A, instituir a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, aplicável à educação infantil e ao ensino fundamental. B, definir os parâmetros nacionais para avaliação externa em larga escala. C, normatizar o AE no âmbito da educação básica. D, regulamentar apenas a educação infantil em caráter transitório. A resolução número 2 de 2017, ela institui a Base Nacional Comum Curricular, um documento normativo que organiza aprendizagens essenciais e aplica-se à educação infantil e ao ensino fundamental. A alternativa B confunde com avaliações externas. A alternativa C trata de outra resolução, que é a resolução do AEE. A alternativa D é incorreta, porque a BNCC não se limita à educação infantil. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Questão número 5. A resolução número 1 de 2024 atualiza as diretrizes para propostas curriculares da educação básica. Entre outros pontos principais estão a exclusão da BNCC como referência obrigatória. B, a ênfase apenas em conteúdos tradicionais. C, a orientação para currículos locais alinhados à BNCC e ao PNE com foco em equidade, principalmente no contexto pós-pandemia. D, a criação de uma nova etapa obrigatória na educação básica. A resolução número 1 de 2024, ela orienta propostas curriculares, sim,
alinhadas à BNCC, alinhadas ao Plano Nacional de Educação, reforçando equidade e qualidade, principalmente na educação especial. A alternativa A está incorreta porque BNCC permanece obrigatória, sim. A alternativa B está errada, pois na alternativa B há foco em competências, não só em conteúdos. A alternativa D está errada porque não cria-se uma nova etapa da educação básica. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vocês reforcem os estudos de vocês, olhem essa aula, se orientem com o material de ensino para fortalecer o conhecimento. São muitas resoluções, é só o começo. E elas são todas muito bem próximas uma da outra. Então, precisamos focar os estudos nas palavras-chave, nas palavras principais. Sistematizar todo o conhecimento.